Efésios capítulo 1. Glória a Deus. Efésios capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1 também. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 1 diz assim: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo de Deus da cidade de Éfeso, o povo que é fiel por estar unido com Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Agradecemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo. Conhecemos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa, por causa do seu amor por nós. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Pois pela morte de Cristo na cruz nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade, com aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros e pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. A mesma coisa aconteceu também com vocês quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhe deu o Espírito Santo que havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo, e isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos sua glória. Glória a Deus. Até aqui. Essa carta Paulo escreve aos Efésios, e no livro de Apocalipse, no capítulo 2, nós vemos que essa igreja que existia em Éfeso, ela foi elogiada por Deus por causa do seu amor. Essa igreja, durante um bom tempo, ela existiu, ela trabalhou, ela operou aqui na terra, muito forte, muito arraigada ao amor de Deus. Chegou no momento que eles deixaram esse amor esfriar. Porém, o início desta igreja foi marcada pelo amor. E Paulo, quando se dirige a eles, ele fala algo interessante no versículo 1. Ele começa falando: Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Aqui o apóstolo Paulo,
ele está deixando algo claro para a gente, que para que uma pessoa possa receber um ministério, possa receber um cargo, uma função dentro da igreja de Jesus Cristo, ela precisa receber isso do Espírito Santo, que tem que ser através da vontade de Deus. Nós temos um caso na Bíblia, logo depois que Jesus ressuscitou e foi assunto aos céus, onde Judas já tinha havido se suicidado, e os apóstolos que ficaram, os 11, acharam que deveria ser preenchido o lugar de Judas. E o que eles fizeram? Eles ainda não tinham recebido a promessa do Espírito Santo, ainda não tinham sido batizados com o Espírito Santo, ou seja, eles não tinham recebido ainda o poder de testemunhar das obras, das maravilhas de Deus, nem da vontade de Deus. Então eles escolheram 2 homens, e desses 2 homens eles tiraram sorte, fizeram uma votação e acabaram escolhendo um chamado Matias para ocupar o lugar do apóstolo Judas, que traiu o Senhor Jesus e se matou. O apóstolo Paulo está deixando claro para a gente que só podemos exercer funções, cargos dentro da igreja se for da vontade de Deus e se o Espírito Santo nos revelar isso. E quando ele está deixando isso claro nesta carta para a igreja em Éfeso, ele também fala o seguinte, que ele está escrevendo para aqueles que são santos e fiéis em Jesus Cristo. Santos são aqueles que têm uma vida separada. A palavra santo no hebraico ela é kadosh, e essa palavra ela significa que você é separado do mundo. Ou seja, eu vivo neste mundo, mas eu não pertenço a este mundo, eu não amo as coisas deste mundo, e este mundo não tem domínio sobre a minha vida. Isso é ser santo. Ser santo é você não se contaminar com o pecado, é você não viver uma vida de pecado. E o mundo nos leva ao pecado. Quando eu passo a gostar, até mesmo a amar as coisas desta vida, as coisas deste mundo, eu vou acabar num determinado momento me deixando levar pelo pecado. Exemplo, tem pessoas que gostam muito de televisão, elas acabam se deixando levar por pecado, às vezes sem saber, assistindo algumas coisas impróprias na televisão, porque a Bíblia fala que aquilo que vem, que entra através dos nossos olhos, vai direto para a nossa alma. E se for algo que é impuro, a Bíblia diz que todo o nosso corpo se transforma em trevas. Então aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, pode me contaminar. Então ser santo é não se contaminar com as coisas que este mundo nos oferece. E o apóstolo Paulo está falando que ele está escrevendo para os santos. Por isso tem muitas pessoas que leem a Bíblia e não conseguem entender ela. Por quê? Porque não tem como entender a Bíblia enquanto eu tiver comunhão com as trevas, enquanto eu estiver amando este mundo, enquanto eu estiver gostando das coisas deste mundo. Eu vou conseguir entender a palavra de Deus, aquilo que o Espírito Santo tem para mim, quando eu for separado, quando eu for santo. Porém, existe algo que nós temos que entender, uma diferença. Tem algumas pessoas que confundem um pouco ser santo, que é ser separado, de viver neste mundo. Por quê? Alguns acham que para ser santo não pode ter contato com outras pessoas. Alguns acham que ser santo é não ter contato com alguém de uma religião diferente. Alguns acham que ser santo é você não conviver com as pessoas que não são cristãs. E isso não é verdade. Alguns deixam até às vezes de participar de festas familiares, de momentos familiares. Por quê? Porque as pessoas da família não são cristãos. Aí
Não, para mostrar que é santo, não vai lá, não participa, não tem, um relacionamento. Quando Deus nos permite estar nesses lugares, para ser luz em meio às trevas, para poder dar um testemunho, para poder se aproximar dessas pessoas. Então, ser santo não é você se isolar das pessoas. Ser santo é você se separar das coisas do mundo que te traz prejuízo, que vai te trazer pecados. E além de santo, ele fala algo aqui, ele também fala de ser fiel. Santos e fiéis em Jesus Cristo. O que é ser fiel? Ser santo é você não se contaminar com o pecado. Ser fiel é você fazer aquilo que Deus espera que você faça. Quando eu faço aquilo que Deus quer que eu faça, eu sou fiel. Às vezes Deus me pede muito pouco, e quando eu sou fiel no pouco, Ele me diz que vai me confiar muitas coisas. Então, ser santo é eu me separar do mundo, é eu não viver no pecado, é o que eu não posso fazer. Agora, ser fiel é eu fazer aquilo que Deus espera que eu faça. Deus espera que eu ore o dia todo. Ele fala, orai sem cessar, orai 24 horas. Então eu tenho que estar orando o tempo todo, isso é ser fiel. Deus espera que eu jejue. Quando eu jejuo, eu estou sendo fiel, mesmo que seja um pouquinho, eu estou sendo fiel no pouco. Quando eu estou meditando na palavra de Deus, eu estou sendo fiel. Quando eu estou entregando os dízimos, a oferta de premissas, ofertas alçadas, entregues no culto, eu estou sendo fiel, porque essa é a vontade de Deus, é o que está na palavra de Deus. Quando eu estou testemunhando, evangelizando, convidando pessoas para vir para a igreja, eu estou sendo fiel, porque Jesus disse: ide, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos. Então, existe uma diferença entre ser santo e ser fiel. Ser santo é eu não me contaminar com o pecado, são coisas que eu não posso fazer. Ser fiel é eu fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Então eu posso falar que ser santo é uma obrigação. Ser fiel é um direito que Deus dá de eu fazer algo para Ele. Então Ele espera que eu seja santo e fiel. E interessante, Ele fala assim, santos e fiéis em Jesus Cristo. Por quê? Porque às vezes eu posso ser fiel, mas não ser fiel em Jesus. O que isso quer dizer? Eu posso entregar meu dízimo, eu posso entregar a minha oferta, porém eu guardar a mágoa de uma pessoa, eu não conversar com uma pessoa, eu estar em pecado. Isso não é ser santo e fiel em Jesus Cristo. Você pode até ser fiel, entregar seu dízimo, sua oferta todo mês, mas se você tiver algo contra alguma pessoa, ou a pessoa tiver algo contra você, você não estiver ali conversando, não estiver em paz com aquela pessoa, não conseguir liberar perdão, você não está sendo fiel e santo em Jesus Cristo. Ao ponto da Bíblia falar assim: se o teu irmão tem algo contra você, não entregue a sua oferta. Primeiro vai, se reconcilia com ele e depois traz a tua oferta até o altar. Por quê? Porque se eu tiver brigado com o meu irmão, se eu não conseguir liberar perdão, você pode até colocar a sua oferta aqui, Deus não recebe. Você coloca ela aqui, ok, mas espiritualmente Deus não recebe ela. Então nós precisamos entender que tudo que nós vamos fazer, nós temos que ser santos e fiéis em Jesus Cristo. Apocalipse 19 diz: João viu Jesus, Senhor Jesus, vindo à terra com as vestes salpicadas de sangue, ou seja, ele estava todo vestido de branco, porém a sua roupa estava toda manchada de vermelho, manchada de sangue. E ele falava assim, que o nome pelo qual Jesus Cristo, com a roupa branca, salpicada de sangue, o nome pelo qual ele se chamava, o nome pelo qual ele era conhecido na eternidade, era a Palavra de Deus. Então, quando eu quero ser santo e fiel em Jesus Cristo, significa eu ser santo, não me contaminar com o pecado,
eu ser fiel, ou seja, fazer tudo aquilo que Deus espera que eu faça, de acordo com a palavra de Deus, porque Jesus é a palavra, de acordo com a Bíblia. Isso é ser fiel em Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele continua falando no versículo 2, dizendo: a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu tenho que ser santo, eu tenho que ser fiel em Jesus, ou seja, de acordo com o que a Bíblia diz e não de acordo com o que eu acho. Então é muito importante eu conhecer a palavra. E ele fala assim: a graça e a paz seja conosco. E tem um outro texto que ele diz: seguir a paz e a santificação, ou seja, eu tenho que ir atrás da paz. Por quê? Porque este mundo não quer que eu tenha paz, e eu vivo neste mundo, porém eu tenho que buscar fazer de tudo para ter paz. E ele fala: seguir a paz, busque a paz com todos os seres humanos, e busque e siga a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Em outro texto ele fala: se você é santo, santifique-se mais ainda, porque aqueles que são sujos estão se sujando mais ainda. Então eu tenho que sempre buscar. E quando eu busco a santificação, quando eu busco ser santo, eu tenho que buscar a paz, porque se eu não tiver paz com os outros, eu não verei a Deus, e eu não vou estar em Jesus Cristo. Porém, quando eu estou buscando a santificação, sendo fiel, buscando a paz com todos, eu alcanço algo que se chama a graça de Deus. E é através dessa graça, a graça de Deus e a graça de Jesus Cristo, que coisas sobrenaturais começam a acontecer nas nossas vidas. Ele fala assim: de nosso Senhor Jesus Cristo. O que isso significa? Que Jesus é nosso, que Jesus é meu. Porém lá em Cantares ele diz assim: o meu amado é meu, o meu amado é Jesus Cristo, nós somos a noiva, a igreja. Ele é o esposo, nós somos a esposa. Lá em Cantares ele fala: o meu amado é meu e eu sou dele. E Paulo está falando: Jesus Cristo é nosso, o amado é nosso. Ou seja, até quando nós vamos orar, nós temos que fazer uma declaração para Ele: Senhor Jesus, o Senhor é meu e eu sou teu, eu pertenço a Ti. Essas declarações têm poder no mundo espiritual. Então nós temos que praticar isso, falar mais isso: Senhor Jesus, o Senhor é meu, eu pertenço a Ti, eu sou teu, o Senhor é o meu amado, eu sou teu. É expressões bíblicas que nós temos que usar na hora de orar. Aí Paulo, ele começa, depois de fazer essa apresentação a quem ele está se dirigindo e o que nós precisamos fazer para poder receber as revelações de Deus, entender o que a Bíblia está dizendo, ele começa agora no versículo 3 a glorificar a Deus. Ele fala: bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele começa a revelar mistérios agora. Ele fala assim: que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, eu só vou conseguir alcançar bênção através de Jesus Cristo. Sem Cristo não tem como. Porém eu tenho que entender que a minha bênção, ela está na região celestial. Ela não está aqui na terra. Nada que esta terra, que este mundo possa me oferecer, nada pode suprir aquilo que eu preciso. Tudo que eu preciso está nas regiões celestiais em Cristo. Às vezes eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero um emprego. Nada disso pode suprir aquilo que a minha alma e o meu espírito precisam. Tudo que eu preciso está nas regiões celestiais em Jesus Cristo, e eu só alcanço em Jesus Cristo. E eu tenho que entender o que é isso, porque se eu não entender, eu não consigo alcançar bênção para a minha vida. Essas regiões celestiais, o que é isso? É um lugar que Deus estabeleceu, que no futuro, de acordo com a Bíblia, a Jerusalém celestial vai ser colocada. Nas regiões celestes
a Jerusalém celestial, a cidade onde nós vamos morar eternamente com Deus, na região celestial que a Nova Jerusalém vai ser colocada. Ela não está lá hoje ainda, mas ela vai ser colocada lá, e é lá que nós vamos morar com Jesus Cristo. Ok, o que é a região celestial hoje? É um local de guerra, de batalha espiritual entre Satanás e a igreja. Quando eu falo a igreja, os anjos de Deus estão junto conosco, porém Satanás está lá, os seus demônios, as hostes malignas, principados, potestades, estão nas regiões celestiais fazendo guerra com a igreja. E eu só consigo alcançar essas bênçãos na minha vida quando eu entro nesta guerra e guerreio contra Satanás, contra os principados, potestades, as hostes malignas, contra todo o reino da treva. Quando eu entro em guerra com o reino das trevas, eu começo a alcançar bênçãos que estão nas regiões celestiais. Eu estou repetindo para guardar. Quando nós conquistamos alguma vitória nas nossas vidas, antes de eu receber essa vitória, uma guerra foi travada na região celestial. E essa vitória só chegou porque nós triunfamos. Pô, mas eu não fiz nada, eu não orei, eu não entrei em guerra, eu nem sabia que isso existia e já recebi uma bênção do Senhor. Ok, mas tem alguém orando por você, tem uma igreja que ora. Muitas vezes as pessoas oram, não sabem nem o seu nome, mas no pensamento, no coração, estão fazendo referência a você em oração. Quando nós estamos orando por uma pessoa, bênçãos estão sendo preparadas para serem liberadas sobre a vida dessa pessoa. Às vezes a pessoa está oprimida, está cativa, às vezes nós convidamos ela para vir para a igreja e ela não consegue vir. O mundo oferece outras coisas para ela no momento de ir para a igreja. Parece que o mundo vem com uma oferenda, aparece uma festa, aparece uma reunião, aparece isso, aparece aquilo, às vezes fica doente. O mundo vem e oferece várias coisas para aquela pessoa que nós estamos orando, que nós estamos convidando, para ela não vir para a igreja. Como vencer isso? Duas formas. Se o mundo faz convite para a pessoa, eu também tenho que fazer. O mundo faz convites toda hora para tirar ela da igreja, para não deixar ela ir para a igreja, para que ela peque. Eu tenho que toda hora estar em cima daquela pessoa, convidando, dando testemunho, falando o que Deus está fazendo para a minha vida. A segunda parte não é que nós fazemos conscientemente aqui na terra, de forma natural. A segunda parte é o sobrenatural. É a gente em Cristo entrar nas regiões celestiais e brigar com o diabo, brigar com os demônios que estão oprimindo a vida desta pessoa. Tem pessoas que a gente fica convidando 1 ano para vir na igreja, não vem. Quando nós começamos a orar com entendimento, entrando em guerra contra o diabo, contra toda opressão que age na vida daquela pessoa, aquela pessoa aceita o convite e vem para a igreja. Outra coisa que acontece, às vezes a pessoa vem para a igreja, ela vem 1, 2, 3 vezes e não aparece mais. Por quê? Porque essa pessoa, até ela entregar a vida a Cristo, ela ainda está debaixo de opressão do diabo, de demônios. Então ela vem para a igreja, mas não entregou a vida a Cristo. O que acontece? O diabo está vendo que ele está perdendo. Por quê? Porque a pessoa aceitou o convite, ela veio para a igreja, ela está ouvindo a palavra, ouvir a palavra gera fé na pessoa. O diabo fica furioso e vai fazer de tudo para que essa pessoa não volte mais para a igreja. Nós temos pessoas aqui que já vieram 1, 2, 3, 4 vezes e não voltaram mais. Aí eu fui atrás para saber o que estava acontecendo. Opressão, briga dentro de casa, enfermidade, coisas terríveis. Por quê? Porque o diabo não quer que essas pessoas venham a ter a salvação. Então nós temos que entender como que funciona o mundo das trevas, o que a gente pode fazer no mundo espiritual para conseguir trazer essas pessoas para Cristo. Quando eu ganho uma alma, a Bíblia fala assim: sábio é quem ganha almas para Deus. Ganhar alma para Deus
mostra que eu tenho sabedoria divina. Porém, quando eu ganho alma para Deus, a Bíblia diz que existe uma festa no céu. E quando tem festa no céu é porque Deus está alegre. E quando Deus está alegre, Ele ouve e responde mais rápido a nossa oração. Então, o que eu preciso fazer? Como que eu entro nas regiões celestiais para fazer guerra contra o diabo? Para que a gente possa convidar essas pessoas, para que elas venham, consigam vir para a igreja e consigam permanecer na igreja. Antes de eu falar como que faz, numa sexta-feira que a gente fez período de oração, a primeira vez que o apóstolo veio aqui, teve uma pessoa que falou assim para mim: estava tudo certo para eu ir, começou a dar tudo errado, cheio de problema em casa, alguns minutos antes de eu sair de casa, mas mesmo assim eu vou lá. Ok. Quando ela estava para chegar ali no final da rua, ou melhor, no começo da rua, próximo a Garoto, para virar, para vir para cá, essa pessoa começou a sentir muitas dores, e o único pensamento que vinha na cabeça dela era dela não virar para a rua, ela passar reto e voltar para casa. Mas ela falou: não, eu vou. Ok. Ela veio, parou o carro aqui. Quando ela chegou ali na porta, ela me contando isso depois, quando ela chegou na porta, parece que ela travou e não conseguia entrar dentro da igreja. Ficou algum tempinho parado ali, parece que estava travado, não conseguia. Até que quem estava ministrando aqui olhou para a pessoa, quando olhou, ela conseguiu entrar para dentro. O que é isso? É o diabo querendo impedir essas pessoas de receberem uma bênção. Qual é a maior bênção que nós temos? É a nossa salvação. Então, Deus quer bênção para essas pessoas, quer abençoar elas com a salvação da alma delas. Porém, a bênção delas está na região celestial, onde é o lugar de habitação de Satanás e seus demônios. Então a gente tem que entrar nas regiões celestiais. Quem consegue entrar na região celestial? Só quem está lá. E um dos versículos que nós lemos aqui neste capítulo 1 de Efésios diz que o Senhor Jesus nos faz assentar com Ele nas regiões celestiais. Ou seja, quando eu entrego a minha vida a Cristo, eu ganho um lugar na região celestial. Então, quando eu me torno cristão, eu passo a ter o meu lugar garantido na região celestial. Quando eu estou com o meu lugar na região celestial e lá é a habitação de demônios, eu passo a estar no mesmo território que eles, e é ali, neste momento, que eu vou entrar em guerra com eles. Agora vamos lá, como que eu entro em guerra? Com o reino das trevas, com o diabo, seus demônios, que estão nas regiões celestiais, para a gente conseguir trazer uma pessoa para a igreja, para que essa pessoa depois se mantenha na igreja, entregue a vida a Cristo, porque cada passo que a pessoa dá aumenta o ataque do diabo contra ela. O que eu tenho que fazer para conseguir um emprego? O que eu tenho que fazer para que uma porta se abra? Até mesmo para que eu receba uma resposta de Deus. O que eu tenho que fazer? Vamos usar alguns princípios bíblicos. Um deles é a oração. Daniel orava 3 vezes ao dia. O profeta Daniel orava 3 vezes ao dia. Todos os dias, praticamente por toda a vida dele. Esse hábito de orar, esse hábito de oração, dessa rotina de oração, é algo que nós usamos para o confronto nas regiões celestiais. Alguns acham que a oração é uma arma. A oração não é uma arma. A oração é a guerra em si. Quando eu começo a orar, eu estou entrando em guerra com o mundo das trevas. A oração não é uma arma. Quando eu dobro o meu joelho e oro, quando eu dobro o joelho é uma expressão, você pode orar em pé, sentado, deitado, de qualquer forma. Mas quando eu dobro o joelho, que eu entro em oração, eu estou declarando guerra ao diabo. Ok, mas se a oração não é uma arma, é uma guerra,
Quais são as armas? A arma mais poderosa que nós temos está em Efésios capítulo 6, quando o apóstolo Paulo diz que a espada do Espírito, a espada a gente usa na guerra, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Opa, a Bíblia então é uma arma poderosa de guerra? É. Como que eu faço isso? Quando eu entro em guerra, na oração, eu profiro palavras, eu estou falando. E quando eu oro, eu tenho que falar, eu não posso orar calado, eu tenho que falar, nem que seja baixinho, eu tenho que falar. Porque o diabo não sabe o que está na sua mente, nem no seu coração, mas ele ouve até quando você está murmurando, falando baixinho. Então, quando eu entro em oração, eu entro na guerra. Agora eu vou usar a espada. Como que eu uso a espada? Eu vou pegar alguns versículos bíblicos e vou começar a citar eles em forma de oração. Exemplo, tem uma oração que Moisés faz, que ele fazia, toda vez que a coluna de fogo ou a nuvem se mexia, porque Deus falou para ele, quando a coluna de fogo, quando a nuvem se mexer, é um sinal de que você tem que levantar o acampamento e partir. Só que sempre antes de partir, Moisés falava assim: levanta-te, ó Deus, e sejam dissipados os teus inimigos, que fujam diante de ti aqueles que te odeiam. Então, quando eu vou entrar em oração, eu vou começar a usar palavras que estão na Bíblia, versículos. Esse é um versículo que quando eu começar a orar, eu vou invocar a Deus, eu vou falar: levanta-te, Deus, que sejam dissipados todos os meus inimigos, e que fujam diante de mim todos os que me odeiam. Quem é seu inimigo? É o diabo. Quem te odeia? São os demônios. Aí eu posso orar assim também: Senhor, nesta hora eu tomo a sua armadura, eu me revisto com a tua armadura, eu cinjo meus lombos com a verdade, visto a couraça da justiça, calço os meus pés na preparação do evangelho da paz, tomo sobretudo o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do inimigo, põe o capacete da salvação e toma a espada do Espírito, que é a tua palavra. Eu estou usando versículos bíblicos para fazer guerra contra o diabo. Isso é usar a palavra, é usar a espada. Exemplo, Salmo 91, que é um salmo muito conhecido. Eu posso usar o Salmo 91 como uma arma de guerra. Por exemplo, deixa eu botar aqui numa versão mais fácil para a gente entender. Você pode usar o Salmo, abrir a Bíblia no Salmo 91, no momento de oração, e fazer guerra contra o diabo assim: eu habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente eu descanso. Eu digo ao Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confio, porque Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas eu estou seguro. A sua verdade é para mim escudo e broquel. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que me assole ao meio-dia, porque 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Somente eu olho para o Senhor e verei as recompensas dos ímpios, porque o Senhor é o meu refúgio, o Altíssimo é a minha habitação. Nenhum mal me sucederá, nenhuma praga chegará à minha casa, porque os anjos do Senhor têm ordem ao meu respeito para me guardarem, para guardar todos os meus caminhos, e eles me sustentarão nas suas mãos, para que eu não tropece com os meus pés em pedra. Eu pisarei o leão e a áspide, e calcarei os pés com o filho do leão na serpente. Pois que tão engrandecidamente o Senhor me amou, também Ele me livrou e me colocou num alto refúgio. Por quê? Porque eu conheci o seu nome. Eu o invocarei e Ele me responderá. Ele estará comigo na angústia. Ele me livrará e eu o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e Ele me mostrará a sua salvação. Eu estou usando um versículo bíblico, e a Bíblia diz assim: 3 concordarem
Deus responde. Quando eu estou orando a palavra de Deus, eu estou concordando com aquilo que Deus falou. Aí está a concordância do Pai, do Filho e do Espírito Santo em minha. Já dá os 2 ou 3 que ele pediu. Então, quando eu oro a palavra, eu recebo. Olha que interessante, o Salmo de número 3. Salmo de número 3. Eu usando o Salmo como uma arma espiritual para derrubar o diabo nas regiões celestiais. Eu posso usar isso para mim, como eu posso usar isso para a pessoa que eu estou tentando evangelizar e trazer para a igreja. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem de mim: não há salvação para ele, Deus. Mas tu, Senhor, é o meu escudo, a minha glória, aquele que exalta a minha cabeça. Com a minha voz eu clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me ouve. E eu me deito, eu durmo e eu acordo, porque o Senhor me sustenta. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se colocam contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois o Senhor fere a todos os meus inimigos no queixo e quebra os dentes deles. A salvação vem do Senhor, seja sobre mim, sobre todo o seu povo, a sua bênção. Então eu estou usando versículos bíblicos como uma espada, como uma arma de guerra, no momento da oração, que é a guerra em si. Então quando eu entro em oração, eu uso a espada, que é a palavra de Deus. Então a oração é a guerra e a palavra é a arma. Outra arma de guerra que eu uso: jejum. Por que o jejum? Porque Jesus Cristo ensinou para os seus discípulos que tem alguns demônios, algumas castas, alguns grupos de demônios, que eles só saem da vida da pessoa através de jejum e oração. Ou seja, por que jejum e oração? Porque oração é a guerra e o jejum é a arma. Então tem alguma pessoa que eu estou tentando convidar, estou orando, estou fazendo guerra, estou orando a palavra, e ela mesmo assim não vem. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que jejuar pela vida dessa pessoa. Quando eu jejuo, lá em Isaías 58 fala que quando eu jejuo, as cadeias são quebradas, os oprimidos são livres da opressão, e até mesmo aqueles que têm enfermidade são curados. Isso é o efeito do jejum, que está escrito lá em Isaías 58. Então, jejuar é uma arma que vai quebrar a cadeia da pessoa, que vai trazer cura para ela e vai trazer a liberdade da opressão do diabo. Então eu começo a jejuar, começo a declarar a palavra de Deus, além de convidar, porque não adianta nada eu jejuar, orar, pagar um preço e não convidar a pessoa, ela nunca vai vir. Então eu oro, que é a guerra, jejuo e uso a palavra. No momento da oração, eu estou fazendo guerra nas regiões celestiais contra o diabo e seus demônios. Aí é o que Jesus falou: tem alguns demônios que são mais poderosos que outros. Esses que são mais poderosos vai necessitar de jejum, e às vezes é jejum prolongado. Não é só jejum de meio-dia, jejum de um dia, nem jejum de 3, às vezes é jejum de 7, 14, 21, 40 dias, para que a opressão seja quebrada. Eu já vi vários testemunhos de pessoas com câncer, com doença degenerativa no osso e outros tipos de doença, que fizeram 40 dias de jejum e ao término dos 40 dias foram curadas de câncer, de doença degenerativa e de outras doenças que tinham no corpo. Por quê? Porque lá em Isaías 58 diz que o jejum cura, diz que o jejum quebra as cadeias. Muitas vezes tem uma opressão sobre a minha vida e essa opressão não sai, essa opressão fica me perturbando. O que eu tenho que fazer? Eu já oro, eu vou na igreja, eu leio a Bíblia, ok, mesmo assim a opressão continua. Está na hora de você começar a jejuar. Quando você jejua, a opressão vai sendo tirada. Quanto mais você jejua,
mais você vai sendo liberto da opressão do diabo. Então tem coisas que só vão sair da nossa vida debaixo de jejum. A outra arma de guerra que nós usamos chama unção do Espírito Santo. Quando a unção do Espírito Santo vem sobre as nossas vidas, ela vem para um propósito. Mas como que eu consigo essa oração? Essa unção? Eu consigo essa unção do Espírito Santo para usar na guerra quando eu sou batizado com o Espírito Santo e oro em línguas. A oração em línguas estranhas é uma arma poderosa de guerra no mundo espiritual, ao ponto de você estar orando, está no local que está orando em línguas e começa a manifestar demônio, e o demônio grita que ele está sendo queimado, porque existem pessoas que estão orando em línguas estranhas. Então a oração em línguas é uma arma de guerra que eu uso. Então eu tenho a palavra de Deus, eu tenho o jejum, eu tenho a oração em línguas. E quando eu tenho a oração em línguas, além de ser uma arma de guerra, ela vai gerando unção do Espírito Santo na minha vida. Através dessa unção, eu começo a ter sonhos, visões, revelações, profecias, começa a vir a direção de Deus para a minha vida. E quando vem a direção, eu começo a atirar, usar essas armas com um alvo específico. Às vezes eu estou orando e jejuando pela pessoa, estou pagando um preço para que ela seja salva, para que ela venha para a igreja. Às vezes pode ser um familiar, um pai, uma mãe, um irmão, marido, esposa, não importa. Você está orando, está jejuando, está pagando um preço. Quando você ora em línguas, que é uma arma também, você vai começar a ser revestido de poder, você vai começar a receber os dons do Espírito. E vai chegar um momento que o Espírito Santo vai tocar em você e vai falar assim: chega para essa pessoa agora, neste momento, e fala tal coisa para ela. Aí você vai obedecer, vai chegar e vai falar tal coisa. Pode parecer a coisa mais simples do mundo, mas aquilo que você falar naquele momento que o Espírito Santo mandou, essa pessoa vai quebrantar o coração, vai se converter a Jesus Cristo e vai vir para a igreja. Por quê? Porque você está fazendo debaixo da unção do Espírito Santo. E eu só consigo ter essa unção na minha vida, manifesta através de sonhos, visões, revelações, através da orientação do Espírito, quando eu oro em línguas estranhas. Tá, o que eu tenho que fazer para orar em línguas estranhas? Abrir a boca e falar, só isso. Por quê? Porque quando o Espírito Santo vem para nos batizar, o Espírito Santo vem para morar em nós. Quando eu entrego, faço a minha confissão, entregando minha vida a Jesus Cristo, o Espírito Santo vem morar em mim. Porém, existe o Espírito Santo vindo sobre mim. Ele vem em mim, morar em mim, mas ele vem sobre mim para me revestir de poder. O que é isso? É o que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo. Qual é a evidência que eu sou batizado com o Espírito Santo, que o Espírito Santo está sobre mim, que esta unção está sobre mim? É quando eu falo em outras línguas. Quando eu falo em outras línguas é porque eu fui batizado pelo Espírito Santo de Deus. E quando eu oro, quando eu passo tempo falando em outras línguas, a unção do Espírito cresce na minha vida e eu começo a ficar sensível a visões, revelações, sonhos e profecias para evangelizar as pessoas que eu já estou orando, que eu já estou jejuando. Então a oração é a guerra que eu travo lá nas regiões celestiais. Eu uso a palavra de Deus no momento da oração, que é a minha arma de guerra. Por isso que é importante nós decorarmos versículos bíblicos. Por quê? Porque quando eu for orar, às vezes eu vou orar, eu não estou com a Bíblia na mão, mas eu já sei os versículos decorados, eu vou usar esses versículos que eu decorei no momento da oração. Às vezes eu estou passando por uma enfermidade, um momento difícil, às vezes eu estou sentindo muita dor. Há alguns meses atrás eu comecei a sentir uma dor muito forte,
foi descobrir que eu estava com pedras no rim, 2 pedras, uma relativamente grande e uma outra quase grande, que, pelo que eu entendi, teria que ser feita cirurgia para tirar. Eu estava no meu local de trabalho e começou a doer muito. Aí eu pedi para ele sair para ir até o pronto-socorro. Botei no GPS, porque é em outro município, o GPS me levou para outro lugar, e não era o pronto-socorro, era bem longe. Nisso eu perdi uns 20 minutos, e começou a doer muito. Eu parei o carro naquele lugar que o GPS me levou errado, e eu não aguentava mais, eu já estava chorando e gritando de dor. Aí tem um versículo na Bíblia, no Salmo 107, que diz assim: e Ele enviou a sua palavra e os curou. Aí eu fiz uma oração, usando esse versículo, pedindo para Deus: Deus, alivia a minha dor até eu chegar no pronto-socorro. Na mesma hora, a dor parou, sumiu. Eu liguei o carro, fui conseguir chegar até o pronto-socorro de Alto Laje. Cheguei lá, voltou a doer, mas não do jeito que estava doendo. Só que estava muito cheio. Ela falou: é pelo menos 4 a 5 horas de espera que você vai ter na fila. Eu falei: tá, obrigado. Saí daqui e falei: vou para o PA da Glória. De novo, fiz a oração, pedindo para Deus não deixar doer até eu chegar lá. Eu consegui chegar no PA da Glória. Com 20 minutos eu fui atendido. Aí passei na médica. A hora que eu passei na médica, doeu. Mas doeu muito. Mais 30 minutos me deram medicamento. Depois fiquei, acho que 5 ou 6 horas lá tomando medicamento para aliviar a dor. Mas, se você tiver um versículo decorado, na hora que acontecer alguma coisa, você solta. Ora, entra em guerra através da oração, vai na região celestial e usa a espada de Deus, a palavra, o versículo, que você vai ter a resposta na mesma hora. Então, a oração é a guerra, a palavra de Deus é a arma, o jejum é a arma, e a oração em línguas é a arma que eu uso contra o diabo e seus demônios nas regiões celestiais. E mais uma arma potente, poderosa, é uma das, na minha opinião, é uma das mais poderosas que existe. Ela se chama oferta. É aquilo que mais dói no bolso, né? Orar não dói no bolso. Jejuar, às vezes exige um pouco de sacrifício, você vai ficar sem comer e tal, mas não dói no bolso. Agora a oferta dói no bolso. Então não é fácil você usar essa arma de guerra. Porém, esta arma de guerra foi usada por Deus antes da fundação do mundo. Olha que interessante. A Bíblia diz que Deus ofertou, sacrificou o cordeiro antes de criar o mundo. E depois que Ele criou o mundo, Adão e Eva pecaram. A Bíblia diz que o cordeiro foi imolado, foi ofertado nesse momento da criação também, quando Adão e Eva pecaram. Então, ou seja, Deus foi o primeiro a oferecer uma oferta pelo ser humano que nem existia ainda. Por quê? Porque esta oferta, ela tem poder contra o reino das trevas. O sacrifício de Jesus, o sacrifício do Cordeiro, antes da fundação do mundo, durante a fundação do mundo e depois Deus enviando Ele em forma de homem, tem o poder de vencer o reino das trevas, que tem domínio sobre a vida daqueles que vivem em pecado. Ok. Aí Deus estabelece um culto, chamado de culto levítico. Deus pede o quê? Pede oferta. São 3 tipos de oferta animal. O que é isso? E depois eu tenho mais outros 2 tipos de oferta cereal. 3 tipos de oferta animal: gado graúdo, gado miúdo, pombinha ou rolinha. O que é isso? Gado graúdo é um boi. Oferecer um boi. Nos nossos dias, se a gente for pegar pelo peso do boi, chutando por cima, um boi hoje custa em torno de R$1.500. Só que na Bíblia tem as condições, o tempo de vida, como cuidar, tudo bonitinho. Hoje um boi custaria R$1.500. Aí o gado miúdo, que ele chama, seria as ovelhas, os cordeiros. Hoje um cordeirinho de 1 ano, ou uma ovelha de 1 ano, está em torno de R$350.
tá? Então, o gado graúdo seria 1.500, o gado miúdo, R$350. E para quem não tem condição, pombinha ou rolinha. Quanto custa uma pombinha ou rolinha? Não custa nada. Tu pega um alçapão, uma armadilha, bota em cima do muro, bota lá a comidinha, lá um milhozinho, ela vai lá, entra, tu pega de graça e oferece sacrifício. Então Deus estabeleceu 3 tipos de ofertas para aqueles que têm mais condição financeira, gado graúdo. Para aqueles que têm uma condição média, ovelha, cordeiro, gado miúdo. Para aqueles que são pobres e não têm condição nenhuma, ovelha ou rolinho. O que ele quer dizer com isso? Que mesmo que você seja pobre, desempregado, não tenha condição nenhuma, você tem que apresentar uma oferta a Deus. Ah, mas eu não trabalho. Vai vender picolé na praia, vai fazer alguma coisa. Porque Deus estabeleceu todos, que ninguém chegue diante dele de mãos vazias. Então, 3 tipos de oferta animal. Só que eu também tenho 2 tipos de oferta agora que a gente chama de oferta cereal, que é a libação, que é a oblação. O que é isso? Quando Abel apresentou uma oferta para Deus, e essa oferta tem poder no mundo espiritual, junto com o sangue de Abel que foi derramado, elas falam até hoje. Ele apresentou a oferta animal, ele apresentou um cordeiro, classe média, ok? Porém, seu irmão Caim trouxe de oferta para Deus os frutos da terra, oferta cereal, trouxe a primícia dos frutos, os primeiros frutos. Aí em Levítico, Deus pegou esse tipo de oferta de Caim e Abel e regulamentou na lei de Moisés. Então, você pode oferecer um bolo como oferta para Deus na lei. Você fazia um bolo, que nem a gente come hoje. Você oferecia. Ou você poderia trazer os componentes do bolo, o trigo, o cereal. E quando eu misturo o azeite ou o vinho nesta oferta cereal, eu estou fazendo uma libação. Então, eu posso trazer só o cereal, eu posso misturar azeite e vinho junto com a oferta cereal. Então, tem vários tipos de ofertas. Uma coisa que a gente vê, muitas igrejas perguntam: quem quer oferecer culto em ação de graças? Dá um nome aqui, que nós vamos orar, e chama na frente e ora. Não existe isso na Bíblia. Na Bíblia, quando você ia oferecer um culto em ação de graças, você levava uma oferta cereal. Por quê? Porque você não pode chegar diante de Deus de mãos vazias. Então não existe oferecer um culto de ação de graças sem apresentar pelo menos um pombinho, uma rolinha. Não tem como. Eu tenho que apresentar alguma coisa. Exemplo, quando eu faço aniversário, o que eu faço? Eu dou uma oferta em agradecimento por mais um ano de vida que Deus permitiu eu ter. Quando meu filho faz aniversário, eu dou uma oferta. Por quê? Porque ele não tem condição, às vezes é criança. Eu dou uma oferta em agradecimento a Deus por mais um ano de vida. Então eu demonstro a minha gratidão a Deus com ofertas. E a oferta é uma arma potente no mundo espiritual para desfazer as obras do diabo. Então, eu recebi um aumento no meu serviço, por exemplo, um aumento de salário, um novo cargo, uma nova função. Eu sei que tudo acontece na minha vida porque Deus faz. Se Deus não fizer, não acontece nada. Então eu sei que Deus botou a mão e eu consegui um aumento de salário. Tá, vai aumentar meu dízimo, vai aumentar minha premissa. Mas isso é aquela questão de ser fiel, fazer aquilo que Deus espera. Porém, agora, como gratidão por aquilo que Deus fez, eu vou e dou uma oferta. E o que é oferta? Antigamente, na cultura, até mesmo assembleiana, Brasil, lá atrás, antigamente, povo pobre, sem dinheiro, era se ensinado o seguinte: quando você vai para a igreja, os homens, meninos, crianças, desde pequeno já era ensinado assim: num bolso você leva o lenço, no outro bolso as moedinhas. Já as mulheres meninas levavam a ofertinha e um leque para se abanar, porque era quente e não tinha recursos naquela época as igrejas. Então, ou seja, a cultura do Brasil para a oferta não é que você dá oferta, é que você dá esmola. Então, até hoje você vê nos cultos, as pessoas chegam e jogam
2, 3 moedinhas, 2, 3 reais. Sendo que sai da igreja, para ali na churrascaria, para na pizzaria, para na lanchonete, gasta 30, 40, 50 reais. O que ela está falando com isso? Que Deus é um mendigo e que o lanchinho da esquina é mais importante que Deus. É o que ela está falando. Mas às vezes ela não entende isso, por quê? Porque ela foi ensinada a dar esmola para Deus e não uma oferta. Pô, se eu pensar assim, nesse final de semana eu vou gastar 100 reais com lanche, pizza e tal. Mas eu falo, não, Deus, eu não vou gastar 100 reais com lanche e pizza, eu vou me sacrificar, eu vou deixar de comer esse lanche e essa pizza e vou entregar no teu altar esta oferta de 100 reais. O que isso significa? Que você está fazendo guerra contra o diabo nas regiões celestiais. Existe um tipo de oferta que nós chamamos de oferta de sacrifício. Esse que eu falei, pô, eu deixei de comer o lanchinho, estou sacrificando o meu estômago, a minha barriguinha e fiz uma oferta. É um tipo de sacrifício. Porém, tem uma outra oferta que nós chamamos de sacrifício vivo. O que é essa oferta de sacrifício vivo? É uma oferta que dói no bolso. Quanto maior for o sacrifício, maior é o poder de atuação nas regiões celestiais. Então, peraí, você está falando que a oração é a guerra, que usar a palavra de Deus no momento da oração é uma arma, que o jejuar é uma arma, que orar em línguas é uma arma, que eu agir debaixo da orientação do Espírito Santo através de visão, revelação e sonho é uma arma, mas que eu dar oferta é uma arma também. Isso. Então, quanto mais você ora a palavra, mais a tua oração tem efeito. Quanto mais eu jejuo, mais eu tenho efeito. Quanto maior é a minha oferta, maior é o efeito. E tem algumas ofertas que são ofertas de sacrifício vivo. É aquela que dói realmente. O que é essa oferta? Um exemplo dela. Eu conheço uma pessoa que arrumou um emprego, ele já conhecia esses princípios, arrumou um emprego, ele simplesmente fez o seguinte: ele falou, eu vou fazer uma oferta de sacrifício vivo. O que é isso? Ele pegou o salário todinho dele do primeiro mês e entregou de oferta na igreja. Ele estava desempregado, orou, jejuou, buscou, Deus abriu a porta. O que ele fez? Ele pegou o salário todinho e ofereceu de oferta. Teve um outro que ele pagava aluguel, trocou, ficava desempregado, segundo desemprego, ele pagava aluguel, Deus abriu a porta. Ele falou, eu não tenho como dar o salário todo, senão eu vou ser despejado. Já estava com 2, 3 meses de aluguel atrasado. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar metade do salário esse mês e dou de oferta. No mês que vem eu pego metade e dou de oferta, ou seja, como se ele tivesse dado o salário inteiro. O que é isso? É uma oferta de sacrifício vivo, usando o princípio da primícia. Eu peguei o primeiro salário meu nessa empresa e entreguei para o Senhor a primícia de tudo. O que vai acontecer com essas pessoas? Elas vão prosperar e o salário dela corre um grande risco de um curto espaço de tempo dobrar. Por quê? Porque está usando princípios bíblicos, está entrando na região celestial. Onde está a bênção? A bênção não está no patrão que aumenta o salário, a bênção está lá na região celestial. E quando eu oro, jejuo, boto em prática o princípio das ofertas, as coisas se destravam no mundo espiritual e a consequência eu recebo aqui no mundo natural, neste mundo físico. Então são princípios que nós temos. Aonde está isso? Nas regiões celestiais. Lembrando, nas regiões celestiais, nós ganhamos um lugar quando nós entregamos nossa vida a Cristo. Porém, lá é lugar de demônios. Então você já se vê num lugar onde está cheio de demônios, que Deus te colocou lá. Para quê? Para você guerrear contra eles. Mas como que eu vou brigar com demônios? Fácil. Efésios 6, ele te dá toda a armadura. Por isso que antes de começar, quando você começa a oração, uma das primeiras coisas que você faz, abre a Bíblia em Efésios 6 e faz que nem eu fiz. Veste toda a armadura de Deus. Aí você começa a orar. Por quê? Agora você sabe que a oração não é a arma, a oração é a guerra. Que quando você começa a orar, você entra na região celestial e lá está cheio de demônio. Até o diabo está lá, Satanás está lá. Você toma a armadura e pau nele, usando a Bíblia, usando versículos bíblicos. Tem gente que está na igreja há 100 anos e não sabe orar a Bíblia.
Não sabe, até conhece alguns versículos bíblicos, mas não sabe aplicar eles no momento da oração. O que acontece? Está orando há 30 anos para ter uma cura e não recebe. Está orando há 20 anos para o familiar ser salvo e ele não é, porque está fazendo errado. Então, quando nós oramos a palavra, nós concordamos com Deus e é ligado aqui na terra. Por isso que quando eu oro, exemplo, eu orava pela salvação da minha irmã, orei 5 anos pela salvação da minha irmã. E orando, até que o Espírito Santo fala assim: ora diferente, você está orando errado. Aí comecei a buscar o que é orar diferente, orar a palavra de Deus. Até que chegou um ponto que aqui em Efésios, nesse texto que nós lemos, do capítulo 1, olha que interessante. Eu comecei a orar assim, por ela. E o interessante é que aconteceu exatamente do jeito que foi. Efésios capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo fala assim, não cesso de dar graças a Deus por vós, recordando de vós em minhas orações. Ou seja, o apóstolo Paulo estava orando pelos irmãos da igreja de Éfeso. Mas olha como que ele orava: a fim de que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e revelação no conhecimento dele, para que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados, e assim conheçais qual seja a esperança da vossa vocação, e quais são as riquezas da glória da sua herança dos santos. Ou seja, eu comecei a orar para que a minha irmã, que ela recebesse a revelação do conhecimento de Jesus Cristo nela, através do Espírito de sabedoria, porque os olhos no coração dela fossem abertos. E eu falava assim: Senhor, fala o Senhor com ela, ou manda um servo teu para evangelizar, que ela nunca, com 24 anos, eu acho, ela nunca tinha sido evangelizada na vida. Nunca um irmão da igreja chegou para ela e falou de Jesus Cristo, nunca. Aí eu falei: Senhor, abra os olhos do entendimento dela, para ela conhecer, para ela ter a revelação de Jesus Cristo, Senhor. Envia um servo teu lá, ou fala o Senhor com ela. Aí ela pegou um dia, me ligou, falou: eu estava no meu trabalho, na hora do almoço, ela levou a comida, o pessoal tudo saiu para comer fora. Ela ouviu uma voz falando: vai para a igreja. Aí ela assustou, não tinha ninguém na sala dela, ficou lá quieta. A segunda vez, vai para a igreja. Ela saiu, começou a andar nas salas, no corredor em volta, não tinha ninguém. Ok, ela falou: estou ficando doida, e voltou para a sala dela. O pessoal começou a chegar. Aí quando o pessoal já tinha chegado, ela ouviu a terceira vez: vai para a igreja. Aí ela levantou e saiu perguntando: vem cá, alguém aqui é de alguma igreja? Alguém de alguma igreja? Aí uma falou: eu sou. Por quê? Eu estou ouvindo uma voz mandando eu ir para a igreja. Aí a pessoa que estava lá era crente, falou: não, eu já entendi, hoje à noite a gente vai para a igreja. Ela foi para a igreja com essa pessoa, entregou a vida a Cristo, casou agora em janeiro na igreja e está na presença do Senhor. Por quê? Porque mudou, era quase 5 anos orando errado. Aí comecei a orar a palavra, pedindo para Deus fazer o que está na palavra, concordando com o que Deus já falou. Deus foi lá e fez e executou. Só que além da oração, jejum, usa a palavra e jejua e ofertas. Então eu posso dar uma oferta para quebrar a maldição que uma pessoa carrega? Posso. Foi isso que a rainha Esther fez quando Amã ofereceu uma oferta para o rei para matar o povo, e o rei aceitou. Porém a rainha foi lá e ofereceu uma outra oferta que deu poder para o povo se defender daquele decreto de morte. E quando Amã faz essa oferta, ele faz debaixo de uma orientação de uma feiticeira, de uma pessoa que mexia com bruxaria, que era a sua esposa. A sua esposa falou para ele: você vai dar oferta, você vai fazer assim, assim, assado, um ritual. Ele fez e conseguiu. Aí a rainha Esther foi, botou o povo para jejuar e orar por 3 dias. Então, jejum e a oração. Oração, você abre a guerra. O jejum é uma arma. Aí o que ela fez? Usou outra arma. Ela ofereceu
2 banquetes para o rei. Ela deu uma oferta. E depois ela ofereceu uma oferta em dinheiro, para que a mãe e todos os seus filhos fossem mortos. E o que aconteceu? O povo teve livramento, a mãe e seus filhos foram mortos. Ou seja, a oferta que uma pessoa fez debaixo de uma feitiçaria foi desfeita por outra oferta que a pessoa fez a Deus. Então as nossas ofertas têm poder, são armas poderosas no mundo espiritual. Sexta-feira o apóstolo veio aqui e fez o culto de libertação. No final, algumas pessoas pediram oração para uma dessas pessoas que estava numa situação muito crítica. O apóstolo falou assim para ela: faça uma oferta de cordeiro. Fazendo essa oferta, vai ser desfeito todas as obras de macumbaria, feitiçaria que foram jogadas contra aquela pessoa. Se essa pessoa não fizer essa oferta, o jejum, a oração não vai resolver, porque tem coisas que só são quebradas mediante ofertas. E isso não se ensina muito na igreja. Por quê? Porque mexe com o bolso, dói. E quando o pastor começa a ensinar isso, tem muita gente na igreja que não é crente, mesmo que fale que é. Não é. O que essas pessoas falam? Olha lá, está querendo arrancar dinheiro do povo. Então muitos pastores voltam para trás e não tocam nesse assunto. Tem denominações e igrejas que não falam sobre ofertas e dízimos no altar. Por quê? Porque o diabo não quer que o povo aprenda. E alguns pastores, infelizmente, se retroagem, não falam com medo de serem acusados que estão querendo roubar o povo. Só que isso é bíblico. Jesus Cristo ensinou sobre isso. O apóstolo Paulo ensinou sobre isso. A Bíblia toda é feita em cima de ofertas e de dízimo. Até quando Deus criou o mundo, Gênesis capítulo 1, 2 e 3, Ele tomou algo para Ele como dízimo. E quando o homem tocou naquilo que era de Deus, no que Deus escolheu para ser o dízimo, o homem foi amaldiçoado por Deus. Só que o povo não gosta de falar isso, porque acha que pega mal. Só que essa é uma das armas mais potentes que a gente tem para destronar Satanás e seus demônios das regiões celestiais. Tem pessoas nesta igreja que fizeram ofertas de sacrifício, mesmo que o valor não fosse alto, mas naquele momento era um sacrifício, que Deus reverteu completamente a situação, fez milagres. Eu tenho pessoas que fizeram isso de outra cidade e depois me ligaram para contar o testemunho que receberam bênção. Ou seja, deu a oferta, destravou aquilo que estava travado nas regiões celestiais e receberam a bênção. Então isto é um princípio que está na palavra de Deus. O livro de Efésios, ou melhor, a carta que Paulo escreve aos Efésios, ela vem nos ensinar sobre